Se nos deixa um resumo do capítulo 16. Alice diz que no dia seguinte irá lhe enviar o endereço de onde irão se encontrar. Sérgio pede perdão a Julieta por ter cogitado que ela fosse a responsável por ter espalhado sobre eles estarem juntos. Julieta sugere que Sérgio demita Martim. Gonçalo tenta pagar a inscrição de seu curso de culinária, mas descobre que seu cartão está cancelado. Miranda está revoltada, pois sabe que Culibra gosta de Nicole. Alice entra em seu quarto com o lanche e ela atira a bandeja no chão e vai para o banheiro. Gonçalo cobra explicações de Sérgio por ter cancelado seu cartão. Sérgio diz que cumpriu com sua palavra, pois havia o adiantado que ele não iria viver às suas custas. Gonçalo diz que não cederá às vontades do pai e ressalta que irá conseguir um trabalho. Sérgio diz que o próximo passo será suspender os pagamentos das faturas de seu cartão. Gonçalo diz a Sérgio que ele corta os gastos com a família para priorizar Julieta. Sérgio sai em defesa da amante e pede ao filho que a respeite. Yara está entretida na leitura do livro quando recebe uma ligação de Paulo, que pronuncia o mesmo trecho que ela havia acabado de percorrer. O homem revela que leu incansavelmente aquele trecho até sentir que Yara tivesse chegado àquele ponto. Yara propõe que os dois leiam o livro todos os dias no mesmo horário. Paulo gosta da ideia. Karina diz a Mujica que Trombeta deixou a cidade. O homem a responde que não há acusações contra ele, portanto pode fazer o que quiser. Karina diz que é suspeito. Mujica diz a Karina para se interessar por outro assunto, pois esse já foi encerrado e Paulo seguirá preso. Fagundes vai à feira e se senta no local onde os bandidos estavam vendendo a droga. Um homem o observa. Alice diz a Martim que o carro dele está pronto. Martim a questiona por que o mecânico não entregou a ele. Alice diz que queria entregar pessoalmente depois de tantos incômodos que o causou. Martim pede a ela que admita que ela queria se encontrar com ele de novo. Alice sorri e Martim a agradece pelo encontro. Alice diz a Martim que, além dos problemas com Sérgio, expulsaram Gonçalo da universidade e Miranda está sendo muito rebelde. Alice diz que, em meio a esse caos, começou a escrever e acabou se lembrando de Martim e ressalta que ele tem a grande habilidade de compreendê-la e lhe transmitir paz. Martim diz que o processo de divórcio é algo bem difícil. Alice diz que a palavra divórcio a assusta. Eva propõe a Yara que façam uma festa surpresa para Sérgio, afinal seu aniversário está próximo, e Yara gosta da ideia. Martim diz a Alice que ela não deve ver o divórcio como um martírio e ressalta que ela tem todo o direito do mundo de começar uma nova vida. Miranda vê Culibra e Nicole e se sente desconfortável. Ariana aparece e convida Miranda para fazerem a lição juntas. Miranda é ríspida com ela e a manda fazer com Nicole. Miranda cai no chão e deixa Ariana desesperada e tenta socorrê-la. A enfermeira da escola diz que Miranda tem um hematoma na cabeça, que não é recente, pois já está se cicatrizando. A enfermeira decide chamar a ambulância e comunicar à família. Alice acha inconveniente o fato de Martim sugerir que os dois tenham algo. O jornalista revela estar falando sério e Alice diz que o que ele propõe é uma loucura, ainda mais por ela ser uma mulher casada e existir uma diferença de idade gigantesca entre eles. Martim se retrata com Alice e pede desculpa pelos comentários impertinentes que fez. Alice se levanta para ir embora e Martim lhe diz que se algum dia ela acordar com vontade de viver uma grande história de amor, que se lembre dele e que ele é o primeiro da lista. Fagundes fala com Mujica pelo telefone e diz estar certo que Trombeta é o verdadeiro vendedor de drogas da feira e imagina que ali exista algum chefão. Nesse instante, um homem coloca uma arma na cabeça de Fagundes e o orienta a não tentar se fazer desperto. Karina mexe em alguns processos na sala de Mujica. Gutierrez aparece e a pergunta o que está fazendo ali. Sérgio fica furioso após Moisés insinuar que os problemas dele com Alice estão afetando sua relação com Yara. Nesse instante, Sérgio recebe uma ligação e entra em desespero ao ser informado que Miranda está hospitalizada. Gonçalo pede a Fernanda que o ajude a conseguir um emprego para quitar suas contas. Fernanda se sente orgulhosa por Gonçalo estar seguindo o seu próprio caminho. Miranda acorda e associa o desmaio à má alimentação e diz que assim que comer ficará bem. A enfermeira adverte que ela só sairá dali para o hospital. Nesse instante, Diego aparece com um ferimento no dedo. Temendo ser descoberta, Miranda se deita rapidamente. Os bandidos ameaçam Paulo e lhe cobram pelo celular
celular emprestado. Sérgio chega ao hospital e descobre que Miranda tem um grave ferimento na cabeça e o desmaio pode ser sequela ocasionada pelo hematoma. Julieta diz a Tiago que haverá consequências sobre Martim ter exposto seu caso com Sérgio. Alice chega ao hospital preocupada com Miranda e Sérgio a recrimina por não ter atendido às ligações. Em particular, Sérgio diz a Alice que Miranda será submetida a uma tomografia, pois bateu a cabeça há 2 dias. Sérgio fica furioso por Alice não saber de nada. Nesse instante, Miranda tem um novo desmaio e os dois se desesperam. Yara conversa com Paulo enquanto cuida de suas plantas. Nesse instante, alguém a surpreende e lhe coloca um pano na boca. Paulo fica preocupado. Se nos deixa um resumo do capítulo 17. Paulo fica desesperado e pede por ajuda. Seu amigo de cela tenta tranquilizá-lo. Paulo percebe que há uma mensagem de vídeo em seu celular. Uma pessoa lhe orienta a assumir o crime para que Yara fique livre. O médico informa Alice e Sérgio que Miranda está tomando soro e em breve, por meio da tomografia, saberão se a pancada na cabeça lhe trouxe algum dano. Tiago comunica a Martim que algumas páginas publicaram que ele vazou a informação sobre Sérgio e Julieta. Martim fica surpreso e decide ir à emissora. Julieta parabeniza Lalo por ter incriminado Martim pela notícia. Paulo resolve ligar para Moisés e o informa que Yara está em perigo. Sérgio culpa Alice pela negligência e ressalta que a esposa está perdendo o controle dos filhos. Gonçalo recebe uma ligação, o informando de que a compra de seu carro foi cancelada e ele terá que devolvê-lo. Gonçalo está disposto a arcar com as mensalidades para não perder o carro. Fernanda tenta acalmá-lo e oferece uma bebida. Lucas aproveita a ausência de Alice e diz para a mãe de Luna que não será possível dar à menina a bolsa de estudos que prometeram. Luna fica decepcionada. Julieta diz a Sérgio que irá ao hospital para visitar Miranda. Sérgio se opõe e pede a ela que não vá. Nesse instante, Martim aparece no camarim de Julieta. Gonçalo diz a Fernanda que é doloroso ver seu pai fazendo de tudo para prejudicá-lo. Fernanda lhe pergunta o motivo de não ter dito a Sérgio que ele não gostava de medicina. Gonçalo explica que o pai jamais entenderia. Para levantar o astral, Fernanda resolve colocar uma música. Gonçalo e ela começam a dançar. Moisés chega à casa de Paulo e se depara com o carro de Yara na entrada. Ele tenta forçar o portão para entrar. Na cadeia, Paulo se culpa por ter deixado Yara ir à sua casa. Tomado pela raiva, Paulo começa a dar pancadas na cela. Os policiais aparecem e o levam. Martim diz a Julieta que sua intuição lhe diz que ela esteja por trás dos boatos que o culpam por ter revelado sobre ela e Sérgio para a imprensa. Julieta diz que não é um boato, mas sim uma notícia. Martim diz que é uma estratégia barata para esconder alguém. Julieta diz a Martim que é nítido que ele não gosta de Sérgio e o expôs por vingança. Martim diz que o fato de gostar ou não de Sérgio não tem nada a ver. Julieta diz que se ele não gosta de Sérgio, não deveria trabalhar ali e o convida a ir embora. Martim diz que se for embora, dará razão a ela e a todos que estão envolvidos na mentira. Cínica, Julieta propõe a Martim transferi-lo para o canal de fofocas. Martim diz que ela só está conseguindo reforçar suas suspeitas. Martim diz a Julieta que ela irá assumir as consequências pelo que está fazendo. Marusca diz a Fagundes que Mujica sempre teve inveja dele. O homem diz à esposa que isso é imaginação dela. Mujica pergunta a Karina o porquê estava mexendo nos processos. A mulher revela que queria averiguar algo no caso de Paulo. Mujica fica furioso e diz a ela para não se meter onde não deve. O homem ressalta que a partir de agora ela trabalhará junto a ele para aprender a respeitá-lo. Martim diz a Fábio que é um absurdo eles levarem em consideração esse boato de internet. Martim ressalta que alguém quer lhe responsabilizar para se livrar da culpa. Fábio diz que pelo que conhece de Sérgio, ele é capaz de tomar medidas extremas. Martim acredita que ficará desempregado. Com o auxílio de algumas ferramentas, Moisés consegue abrir o portão da casa de Paulo. Ao entrar na casa, se depara com Yara desacordada e amarrada. Na cadeia, Paulo segue desesperado e aflito. Yara recobra a consciência e Moisés lhe conta que Paulo o alertou de que ela corria perigo. Moisés recrimina a noiva por ter ido a um lugar tão perigoso.
No hospital, o médico informa que Miranda teve uma hemorragia interna. No entanto, se trata de algo leve que poderá ser controlado. O médico ressalta que Miranda terá que ficar alguns dias no hospital. Aflita, Alice abraça Sérgio e Eva os observa satisfeita. Diego envia uma mensagem de áudio a Enigma, preocupado com ele. Bêbados, Fernanda e Gonçalo dançam e se divertem. Fernanda recebe um telefonema informando de que Gonçalo está sendo convocado a um emprego. Feliz, Gonçalo beija Fernanda. Ela tenta resistir, mas acaba cedendo. Moisés, Karina e Gutierrez chegam à casa de Paulo. Yara diz a Karina que alguém quer assustá-la para que ela desista do caso. Mujica diz a Moisés que está convicto de que Paulo é um psicopata. No hospital, se inicia uma nova discussão após observarem que Miranda tatuou o braço. Furioso, Sérgio culpa Alice por não saber disso. Fernanda e Gonçalo se beijam loucamente e vão para a cama. Moisés diz a Yara que resolveu tirá-la do caso de Paulo. Sérgio diz a Miranda que assim que se recuperar, ela irá apagar a tatuagem. Miranda confronta o pai e diz que a tatuagem é uma homenagem a Benito. Furioso, Sérgio diz a Alice que a tatuagem tem até nome. Farta das discussões com Sérgio, Alice sai do quarto e começa a chorar em um canto. Nesse instante, Martim aparece e a abraça. Sérgio presencia os dois e pergunta o que significa aquilo. Se nos deixa um resumo do capítulo 18. Sérgio pergunta a Martim se o fato de ter entrevistado Alice lhe dá o direito de consolá-la. Martim diz que ficou preocupado com o estado de Miranda. Alice diz a Sérgio que Martim só quis mostrar sua solidariedade. O homem pede a ela que não se intrometa e ressalta que ele e Martim possuem um assunto pendente. Sérgio diz ao jornalista que cada vez mais o conhece melhor. Martim diz que ele pode pensar o que quiser. Yara confronta Moisés e diz que não irá deixar o caso de Paulo. Sérgio proíbe que Alice volte a se aproximar de Martim. Alice pergunta a Sérgio se ele será cínico a ponto de comparar o abraço que Martim lhe deu com a traição com Julieta. Fernanda acorda e fica assustada ao perceber que dormiu com Gonçalo. Ele demonstra ter gostado. Assustada, Fernanda pede a ele para que não conte a ninguém que eles dormiram juntos. Eva pergunta a Emiliano se Sérgio continua vendo Julieta. Emiliano tenta negar, mas acaba confirmando que sim. Eva fica furiosa. Yara liga para Paulo, mas quem atende é seu amigo de cela, que lhe informa que Paulo foi levado para o isolamento, para que se acalmasse. Gonçalo diz a Fernanda que está ciente de que não poderia haver nada entre eles, mas ressalta que foi muito especial. Fernanda admite que foi bom, mas o adverte que não pode acontecer de novo. Julieta diz a Tiago que irá entrevistar os convidados, já que Sérgio não poderá apresentar o jornal naquele dia. Alice diz para Rebeca que perdeu o controle sobre os filhos, pois Miranda está com um ferimento na cabeça há 2 dias e ela não tinha se dado conta. Rebeca diz que a amiga não deve se render às provocações de Sérgio. Rebeca diz à amiga que Sérgio já não está vivendo em sua casa. Alice se pergunta se Sérgio está com Julieta e Rebeca diz que ele se hospedou em um hotel. Alice se questiona se Julieta o deixou. Enfim, Diego consegue falar com Enigma, que na verdade é Miranda. Ela o revela que está hospitalizado e ganhará alta em 2 dias. Com um sorriso de satisfação, Mujica pergunta a Karina o que achou quando esteve na casa de Paulo. Karina diz que quem deve achar algo é ele. Mujica a convida para um café. No quarto, Sérgio diz a Miranda que a partir de agora ela será vigiada. Durante o café, Mujica pergunta a Karina se ela é casada. Ela se incomoda com a pergunta e diz que prefere falar sobre o trabalho. Mujica assedia Karina ao passar a mão em sua perna. O homem lhe diz que fará dela uma grande policial. Julieta se surpreende ao ver que Martim continua trabalhando na emissora. Ele responde que as fofocas ainda não conseguiram o derrubar. Martim diz a Julieta que está ciente de que ela comandará o jornal sozinha e ressalta que a acha uma excelente jornalista e poderia ser ainda melhor se dedicasse seu tempo ao trabalho do que a fazer intrigas. Julieta não compreende e Martim lhe diz que sabe que ela planeja tudo o que faz. Julieta lhe dá razão. Martim diz que o sorriso dela irá durar o dia todo, afinal, Sérgio não apresentará o jornal e pela primeira vez o protagonismo será dela. Martim a deseja sorte
sorte. O irmão de Luna é agressivo em casa e diz que a mãe e a irmã deveriam desistir da bolsa de estudos e ressalta que Alice deveria ajudá-los contratando os serviços da mãe como lavadeira. Gonçalo diz ao pai que é um absurdo ele ter cancelado seus cartões e tirado o carro. Sérgio diz que se o filho não sabe ser o homem suficiente para estudar o que deve, vai ter que ser para pagar os próprios gastos. Gonçalo diz que não deve viver a vida em função do que o pai quer. Sérgio ressalta que se o filho quer viver a própria vida, que não conte com seu dinheiro. Gonçalo diz que com essa atitude, o pai deixa explícito o tipo de homem que é. Sérgio humilha Gonçalo e diz que ele tem se mostrado fraco, sem perspectiva alguma para se dar bem na vida. Gonçalo diz que irá prová-lo que pode viver sem seu dinheiro. Sérgio é debochado com o filho. Nesse instante, Lucas aparece com um ramalhete de flores e diz que veio visitar Miranda. Alice conta às amigas que Sérgio ficou incomodado ao vê-la abraçada com Martim. Martim liga para Alice e esclarece a ela que as notícias que estão veiculando sobre ele ter exposto Sérgio e Julieta são infundadas. Alice o tranquiliza e diz que confia nele. Julieta contraria as ordens de Sérgio e inicia o jornal fazendo o editorial. Sérgio assiste do hospital e fica furioso. Fábio parabeniza Julieta, afinal ela se saiu muito bem na condução do jornal, mas ele teme que Sérgio não tenha gostado. Sérgio liga para Julieta e diz que a próxima vez que ela ousar apresentar o editorial, a tira do jornal. Yara visita Paulo na cadeia e o sente indiferente. Paulo admite ser o assassino de Simão e a deixa surpresa. Se nos deixa um resumo do capítulo 19. Yara não acredita no relato de Paulo. Paulo diz que já está se acostumando com a cadeia. Yara diz que Paulo faz isso para protegê-la. A caminho da cela, Paulo chora. Yara sai do presídio em prantos e é surpreendida pelo novo advogado de Paulo. Moisés conta a Sérgio que Yara foi à casa de Paulo e esteve em perigo. Sérgio fica aflito. Em particular, Yaya revela a Alice que sabia do ferimento de Miranda, mas se calou porque ela a pediu. Yaya pergunta a Alice se ela será demitida, e Alice diz que não. Sérgio aparece furioso e pergunta a Alice se ela está ciente do que aconteceu com Yara. Em seu quarto, Yara se recorda da confissão de Paulo e não consegue acreditar que ele seja o assassino. Paulo pede a seu amigo de cela que o treine para aprender a sobreviver na cadeia, pois ele está certo de que ficará lá por muito tempo. Sérgio diz a Alice que, como ela perdeu o controle dos filhos, voltará para casa para tomar as rédeas do lugar. Carlota é feita refém por 2 bandidos em casa, que roubam seu notebook e reviram toda a casa. A mulher entra em pânico. Um dos bandidos é Henrique, o irmão de Luna. Gonçalo fica aflito ao ver seu carro guinchado e é informado de que Sérgio pagou todas as mensalidades e agora é proprietário do veículo. Alice diz que a volta do marido para casa é inaceitável. Sérgio diz que os dois possuem uma vida juntos. Alice ressalta que se dedicou à família por 30 anos e se tornou a sombra do marido, para que ele pudesse brilhar. Sérgio ressalta que se reatarem tudo será diferente. Alice diz que não confia nele e ressalta que sente que ele continua com a amante. Julieta comemora os índices do programa anterior, o qual esteve à frente sozinha. Julieta diz a Fábio que espera ganhar seu próprio programa, pois já demonstrou ser capaz. O novo advogado diz a Moisés que esse foi o caso mais fácil de sua vida, pois Paulo se declarou culpado. Mujica diz a Karina que sua intuição está certa e Paulo admitiu ser o assassino. Fagundes pega em uma caixa seu antigo distintivo e uma arma. Célia diz a Yara que Paulo confessou ser o assassino para protegê-la. Yara diz que Paulo é inocente e irá provar. Célia orienta a amiga que não se arrisque por um novo amor. Yara diz que não está apaixonada por Paulo. Nicole provoca Ariana ao chamá-la de heroína dos estranhos e pergunta por Miranda. Ariana conta que Miranda está hospitalizada, pois teve um ferimento na cabeça. Diego se interessa pelo assunto, mas Nicole o pede para não se importar. Henrique chega em casa e presenteia Luna com um boné e um notebook. Marcela o recrimina e se mostra decepcionada pelo fato do filho estar roubando. Henrique diz à mãe que se dependesse do que ela ganha, eles não teriam nada. Moisés recrimina Yara por ter ido ao presídio. Yara diz que sua intuição diz que Paulo é inocente e ela irá provar ao noivo que está correta. Fagundes é surpreendido por 2 bandidos que o ameaçam. O homem
homem troca tiros com os criminosos. Fagundes acaba ferido no braço. Karina revela a Martim que Paulo se declarou culpado pelo assassinato de Simão. Martim fica impressionado. Sérgio e Alice comentam sobre as situações que já passaram com os filhos. Sérgio diz a ela que a comida do restaurante que ele frequenta não chega nem aos pés da dela. Alice o questiona se ele não tem receio de ser flagrado por algum jornalista em um hotel. Sérgio alega que o hotel é muito discreto. Gonçalo aparece na casa de Fernanda. Samuel se mostra incomodado e o confronta. Fernanda aparta a briga e pede a Gonçalo que vá à entrevista de emprego. Martim convida Carlota e Sofia para que passem a noite em sua casa, para que se recuperem do susto. Na casa de Martim, Sofia diz que atingiu o objetivo de unir os pais no mesmo teto mais rápido do que imaginava. Em casa, Sérgio recrimina Yara por ter ido à casa de Paulo. Yara pede ao pai que não a menospreze como advogada. Sensível, Yara abraça o pai e diz que sente sua falta. Eva presencia a cena e fica emocionada. Tiago diz a Martim que agora que ele está com a filha e Carlota em casa, não pode se dar ao luxo de ficar sem emprego. Martim concorda. Nesse instante, Sérgio aparece na redação e demite Martim diante de todos. O jornalista fica surpreso. Se nos deixam resumo do capítulo 20, Tiago tenta intervir na demissão de Martim, mas o homem o manda calar a boca. Martim diz que há muito tempo queria ir e ressalta que Sérgio lhe fez um favor. Sérgio o pergunta por que não foi antes e Martim diz que achou que poderia ter feito algo interessante para o programa. Sérgio diz que não há nada para fazer e o manda embora. Martim diz que irá e ressalta que não quer vincular seu nome a um programa feito daquela maneira. Sérgio diz que essa é a típica resposta de um jornalista medíocre. Martim diz que vindo dele, isso soa como um elogio, pois Sérgio é um homem que promete dizer a verdade, mas faz o oposto. Julieta coloca mais lenha na fogueira e diz que com essa atitude Martim está se entregando. Martim diz que os dois adoram contar mentiras para levantar a audiência do programa. Sérgio diz que o fato de ter feito uma reportagem com Alice não lhe dá um direito de consolá-la. Martim diz que é um ser humano e faria o mesmo com qualquer pessoa que tivesse na mesma situação que Alice. Sérgio deseja que Martim se dê mal em todos os lugares onde trabalhe, e Martim diz que não o deseja mal, pois o ego de Sérgio já é um grande peso. Tiago recrimina Sérgio pela maneira como agiu com Martim, e diz que ele não deveria levar em consideração o que sai em páginas de fofoca, e ressalta que alguém está usando Martim para encobrir o verdadeiro culpado. Sérgio diz que sua decisão foi tomada, e nada do que Tiago fizer o fará voltar atrás. Tiago resolve se demitir também. Julieta aconselha Sérgio a deixar Tiago ir embora e ressalta que não é difícil conseguir um novo produtor. Nesse momento, Sérgio a confronta e a pergunta quem a deu permissão para ocupar o seu lugar no jornal. A esposa de Fagundes cuida do ferimento onde levou a bala. Martim está no bar bebendo quando Tiago aparece e diz que pediu demissão. Martim diz que aprecia a atitude do amigo, mas não quer que ele se sacrifique por ele. Tiago diz que não vai apoiar uma injustiça e brinda ao fracasso de Sérgio Carranza. Nesse instante, Martim recebe uma ligação de sua mãe, o informando que Fagundes foi baleado. Yara diz que omitiu a Alice o que aconteceu na casa de Paulo para poupar de outra preocupação. Alice diz que é horrível saber do que acontece com os filhos por outras pessoas e ressalta que tem a sensação de que fracassou como mãe. Yara se sensibiliza com Alice e diz que não é bem assim. Alice ressalta que Sérgio a culpa por ter perdido o controle dos filhos. Yara diz que seria uma boa ideia que Sérgio voltasse para casa e a lembra que no dia seguinte é aniversário dele. Alice está certa de que Sérgio passará o aniversário com a amante. Julieta diz que o público gostou do editorial feito por ela e ressalta que a audiência correspondeu. Sérgio a questiona se ela quer tomar o seu programa. Julieta diz que não e consegue domá-lo com suas carícias e mimos. A entrevista de emprego de Gonçalo com o ex-esposo de Fernanda é um fracasso. O fato de Gonçalo não ter experiência e uma carta de recomendação tornam as coisas mais difíceis. Por fim, o ex-marido de Fernanda começou a levar as coisas para o lado pessoal e diz que Fernanda somente o mandou para lhe causar ciúmes. O homem acredita que Gonçalo tem algum caso com Fernanda.
No hospital, Fagundes tranquiliza Martim e diz que a bala passou de raspão. Martim conta ao pai que Paulo se confessou culpado pela morte de Simão. Fagundes acredita que há algo errado nessa história e pretende visitá-lo. Debochado, Mujica leva a Paulo a declaração de confissão de homicídio que ele terá que assinar. O homem fica temeroso, mas acaba assinando. Eva comenta com Miranda sobre a festa surpresa que está organizando para Sérgio e ressalta que ainda precisa convencer Alice de participar. Por imposição dos amigos, Diego liga para Enigma e o pressiona para que compareça ao treinamento, do contrário, estará fora do torneio. Karina chega à casa de Martim e se depara com Carlota. A mulher fica desconfortável ao ver a ex de Martim na casa. Martim compra os medicamentos de Fagundes e o homem dá graças a Deus que o filho tenha um emprego estável. Emiliano diz a Alice que Sérgio vive nervoso e se queixa que no hotel não tem o mesmo conforto que em casa. Alice pergunta se Sérgio tem planos para o aniversário, pois gostaria de fazer algo com os filhos. Emiliano diz que não e ressalta que Sérgio vai adorar. Julieta também prepara uma festa surpresa para Sérgio. Na fundação, Alice pergunta se Marcela e Luna estiveram lá e Mercedes diz que não. Lucas ouve e assiste tudo através das câmeras que implantou na sala. Miranda pede a Eva que lhe compre um sanduíche. Miranda aproveita o momento para se vestir e ir treinar. Martim revela a Carlota e Sofia que foi demitido. As duas ficam surpresas. Sérgio aparece no bar e tenta convencer Tiago a voltar para o jornal. Tiago diz que se Martim não voltar, ele também não volta. Sérgio relata os dramas que tem enfrentado e Tiago diz que não vai se comover por ele. Eva chega ao quarto e se desespera por não encontrar a neta. Miranda tenta driblar os seguranças, mas acaba sendo contida por eles. Os detentos cobram de Paulo o dinheiro pelo uso do celular. Farto com tanta pressão, Paulo lhes dá uma surra e muitos socos na barriga. Eva recrimina a neta por tentar fugir. Diego fica frustrado com o fato de Enigma não ter aparecido. Gonçalo vai à casa de Fernanda e a pergunta se Samuel é seu namorado. Fernanda diz que não falará de sua vida pessoal com ele. Gonçalo conta que o ex de Fernanda o tratou de forma ríspida, como se fosse mais uma paquera dela. Fernanda percebe que Gonçalo está bêbado. Gonçalo toma coragem e a beija. Miranda liga para Diego e tenta lhe explicar o motivo de não ter comparecido ao torneio. Diego é ríspido com ele e diz que acreditava que ele fosse seu amigo, mas na verdade o deixou na mão. Alice diz a Sérgio que Lucas é estranho e aparenta esconder algo. Sérgio conta a Alice que foi obrigado a demitir Martim, pois foi ele que expôs seu caso com Julieta para a imprensa. Alice diz que Martim não faria isso. Sérgio pergunta o motivo dela defendê-lo tanto. Julieta diz a Mabel que reservou o melhor restaurante e separou seu melhor vestido para comemorar o aniversário de Sérgio. Martim diz a Carlota que ela irá dormir em seu quarto. Alice diz que não está defendendo ninguém e ressalta que Martim é uma boa pessoa. Sérgio a adverte de que ela não o conhece. Alice diz que as pessoas sempre surpreendem e usa o marido como exemplo. Afinal, após 30 anos, ele foi capaz de surpreendê-la com uma amante. Sérgio pergunta a Alice o que é preciso fazer para que ela volte a confiar nele. Alice diz que para isso ele teria que reconquistar sua confiança, e isso é uma tarefa difícil. Sérgio diz que não está mais com Julieta, mas Alice não acredita. Sérgio diz que para ganhar a confiança da esposa está disposto a demitir Julieta. Alice fica surpresa.